provavelmente um caso prático mesmo, ele estava isento ao pagamento do imposto de renda. Nunca pagou o imposto de renda. Só que, pelo visto, recentemente, acabou recebendo uma notificação de lançamento por parte do fisco. Na verdade, uma autuação, né, por descumprir uma obrigação tributária. Pode acontecer isso de fato ou não? Afinal de contas, o pai do nosso colega não estava isento ao pagamento do imposto de renda? Estava. E quando você pensa isento ao pagamento do imposto de renda, significa que ele não precisava pagar o imposto de renda. Quer dizer, estava livre da incidência do imposto de renda. Mas mesmo assim ele foi autuado. Por que será? Bom, olha só. Na verdade, eu acabei dispondo um pouquinho sobre isso aqui, sim, logo no nosso primeiro bloco. Quando eu falei que a obrigação tributária acessória, ela não depende da obrigação tributária principal. Você lembra disso? A acessória não depende da principal. O que significa dizer que mesmo que você não tenha que cumprir com a principal, o que acontece? Ainda assim subsiste a obrigação acessória. Lembrou? Pois é. Em razão disso, o que ocorre? O pai do nosso amigo ali estava isento ao pagamento do imposto de renda. Não tinha que cumprir com a obrigação principal. Mas, por todos esses anos que se passaram, ele provavelmente tinha que cumprir obrigações acessórias. E aí eu digo, ainda que ele não tenha citado, provavelmente foi isso que aconteceu. Ele deve ter deixado de cumprir uma obrigação acessória. Ah, lembra que, na verdade, a partir do momento que você descumpre uma obrigação acessória, o que acontece? O descumprimento de obrigação acessória será convertido em obrigação principal em relação à penalidade pecuniária. Ou seja, ainda que você esteja isento a um determinado tributo, você precisa ficar de olho nas obrigações acessórias. Não pense que você está livre das obrigações acessórias. Isso seria muito bom, mas não está. Você pode estar livre do pagamento do tributo, que convenhamos, já é um ótimo, um grande benefício. Mas ainda assim, você deve ter atenção às obrigações acessórias, pois caso elas deixem de ser cumpridas, você pode sim ser autuado, você pode ser multado. Nessa situação, ele provavelmente deixou de declarar o imposto de renda dele, deixou de prestar alguma informação, e ele acabou sendo notificado realmente por parte do fisco e veio, portanto, a obrigação para pagar essa multa. Ok? Vamos partir agora para a nossa terceira pergunta. Professor, qual é a diferença entre a capacidade tributária ativa e a capacidade contributiva? Olha, a diferença, pergunta, entre capacidade tributária ativa e capacidade contributiva. Bom, é interessante essa pergunta porque, embora rimem essas expressões, elas não devem ser confundidas mesmo. Uma coisa é capacidade tributária ativa, e outra, completamente dissoante a isso, né, distante disso, é a capacidade contributiva. Quando a gente fala em capacidade tributária ativa, quando eu falei de capacidade tributária ativa aqui com vocês no primeiro bloco, vocês lembram o quê? Que a capacidade tributária ativa, de certa forma, capacidade tributária ativa, ela representa a possibilidade de fiscalizar e arrecadar tributos. Lembra? Olha que interessante. Capacidade tributária ativa. E a possibilidade que uma pessoa de direito público pode vir a receber para arrecadar e fiscalizar tributos. Opa, peraí, então. Quem possui capacidade tributária ativa? Na verdade, quem pode receber a capacidade tributária ativa? De acordo com o CTN, pessoas de direito público. Bem, podem vir a receber capacidade tributária ativa, desde que outorgada por um ente político competente. Perfeito. Então, capacidade tributária ativa é a possibilidade de fiscalizar e arrecadar tributos. E mais, de ficar com todo o dinheiro arrecadado para usar em benefício próprio. Tranquilo? Um exemplo claro nessa situação, onde você tem capacidade tributária ativa, se daria na situação do ITR, do Imposto Territorial Rural. É um imposto de competência da União, certo? O ITR, de competência da União. Mas, apesar disso, o ITR pode vir a ser arrecadado pelos municípios. Ah, mas então a competência é transferida para os municípios? Não. A União estará delegando apenas, transferindo apenas a capacidade tributária ativa. Já quando você pensa em capacidade contributiva, capacidade contributiva é justamente a sua capacidade econômica de contribuir, de pagar impostos para o fisco.
Tá? Será que todo mundo tem capacidade contributiva? Nem todos têm capacidade contributiva. Mas a capacidade contributiva está relacionada justamente ao seu poder de riqueza, ao seu poder, à sua capacidade econômica de contribuir com o fisco. Tá? Então, enquanto a capacidade contributiva está mais relacionada a quem deve pagar o tributo, a capacidade tributária ativa, por outro lado, está relacionada àquela pessoa que tem a possibilidade de arrecadar o tributo. Portanto, você observa, então, que são, na verdade, elementos completamente opostos. Capacidade tributária ativa e capacidade contributiva. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Professor, até o mês passado, minha empresa pagava os tributos utilizando uma única guia de recolhimento, mas agora o fisco exige o preenchimento de mais 3 guias. A empresa é obrigada a atender essa nova exigência? Olha, ele deve estar preocupado mesmo. Porque, na realidade, ele está dizendo o seguinte, que ele cumpria algumas obrigações acessórias, preenchimento de guias. Na verdade, ele só tinha uma obrigação acessória para cumprir, segundo ele mostrou aqui para a gente. Ele preenchia uma guia para recolher o tributo que era de sua competência, na verdade, que é de sua obrigação, de sua responsabilidade. Acontece que ele acabou de ilustrar para a gente que provavelmente houve alguma alteração na legislação, informando que agora não basta preencher uma única guia, mas que, na realidade, para pagar aquele mesmo tributo, ele precisa preencher 2 novas guias, totalizando 3 guias. E a dúvida dele é bastante pertinente, porque ele quer saber, afinal de contas, está certo isso? Agora ele vai ter que cumprir essas novas exigências? Ou será que ainda vale a exigência do passado? Vamos imaginar que ele tenha praticado o fato gerador, ele tenha circulado mercadoria, prestado serviços, enfim, né? No passado, no mês passado, quando era apenas uma guia. Só que para recolher esse tributo referente ao fato gerador que ele praticou no mês passado, ele tem que preencher as guias hoje. E hoje, a legislação foi alterada, exigindo não mais uma única guia, mas 3 guias. Vale, então, para ele o quê? A única guia ou as 3 novas guias? Bom, neste caso, tem que admitir, o CTN ele informa que nessa situação você precisa cumprir o que a legislação atualmente dispõe. Era uma guia só? Era uma guia. Agora não é mais. Agora são 3 e, portanto, as 3 deverão ser devidamente preenchidas, sob pena dele ser autuado, sob pena dele receber uma multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Tudo bem? No que tange às obrigações acessórias, vale sempre a legislação em vigor, a legislação atual. Mas você diz, mas mesmo em relação ao fato gerador anterior? Mesmo em relação ao fato gerador anterior. Antes era uma guia só, mas agora são mais guias. São as novas guias que precisam ser preenchidas. Tudo bem? Precisa ficar de olho, porque as obrigações acessórias costumam, na verdade, ter uma flexibilidade bastante grande. Tudo bem? E isso por quê? Porque o fisco quer mais e mais fechar o cerco, de certa forma, né? Avaliando a melhor maneira que ele tem para fiscalizar e arrecadar os tributos. E assim mesmo que funciona. Portanto, para o nosso colega que perguntou dessa situação da empresa, se ele preenche 1 ou 3 guias, não tem jeito, 3 guias devem ser preenchidas. Ok? Vamos partir para mais uma pergunta? Professor, é verdade que se uma entidade imune deixar de cumprir uma obrigação acessória, o benefício pode ser suspenso? E aí, então, olha só, uma entidade imune, se deixar de cumprir uma obrigação acessória, pode perder o benefício? Na verdade, ele fez uma pergunta um pouquinho diferente, né? Disse, perder talvez seja muito forte essa expressão, mas será que o benefício ele pode ser suspenso? Bom, olha só. Quando a gente pensa numa entidade imune, seja ela de assistência social, seja uma entidade educacional, por exemplo, essas 2, sem fins lucrativos, lembra que eu disse para vocês anteriormente? Lembra? No primeiro bloco, cheguei a comentar rapidamente sobre isso, de entidades que gozam de imunidade, ou, especialmente, de pessoas que, por um motivo ou por outro, não estão, na verdade, obrigadas a pagar um determinado tributo. O que acontece? Se eu não estou obrigado a pagar um determinado tributo, isso está claro. Significa dizer, portanto, que você estará livre do cumprimento de uma obrigação principal, certo?
Fechado, tranquilo.